Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das normas mais importantes do Brasil, a NBR 5410. Pensa nela como grande manual de regras para qualquer instalação elétrica de baixa tensão. É ela que garante a segurança das pessoas, o funcionamento certinho dos equipamentos e, claro, a proteção do nosso patrimônio. Pode até parecer uma pergunta esquisita, mas é isso mesmo. Toda área técnica tem sua própria linguagem, seu próprio dialeto. E no mundo da eletricidade, não entender o vocabulário certo pode trazer consequências bem sérias. Por isso, dominar essa língua não é só coisa de especialista, não. É uma questão de segurança para todo mundo. Então, vamos direto ao ponto. Se a NBR 5410 é o nosso manual, o capítulo 3 é o dicionário. É ali que estão definidos os termos essenciais que a gente precisa conhecer para entender todo o resto da norma. Compreender essas definições de verdade é o primeiro passo para conseguir projetar e executar instalações que sejam seguras, de fato. Para começar, vamos falar sobre os tijolos de qualquer sistema elétrico. A norma chama esses blocos fundamentais de componentes. O nome parece simples, né? Mas a definição que a norma dá é bem mais ampla do que a gente imagina. E olha só a definição oficial. Um componente é basicamente um termo guarda-chuva. Ele cobre, tudo que faz parte de uma instalação elétrica. Não é só o disjuntor, a tomada, o conceito vai muito, mas muito além. O mais interessante aqui é justamente essa abrangência. Dá uma olhada. Vai desde materiais super simples, como fios e cabos, passando pelos nossos eletrodomésticos em casa, até chegar em máquinas industriais gigantes e as próprias linhas elétricas. Tudo isso, para a norma, é um componente. É fundamental ter essa visão completa. Ok, agora que a gente já entendeu os tijolos, vamos falar do escudo. Essa parte do nosso dicionário trata dos termos que formam, digamos, a primeira linha de defesa contra os perigos da eletricidade. São conceitos absolutamente cruciais para a proteção da vida. O termo SELV, ou extra baixa tensão de segurança, é um desses conceitos-chave. Pensa nele como se fosse uma bolha de proteção. É um sistema que foi projetado para ser tão seguro, mas tão seguro, que mesmo que aconteça uma falha, o risco de alguém tomar um choque elétrico é praticamente zero. Ele isola totalmente as pessoas de qualquer tensão perigosa. A norma, claro, também se atualiza, e a definição de ETI, ou Equipamento de Tecnologia da Informação, é a prova disso. Computadores, servidores, sistemas de alarme, tudo isso é considerado ETI. E por que isso importa? Porque esses equipamentos exigem cuidados especiais na instalação, não só pela segurança, mas também para garantir que eles funcionem direito sem interferências. Agora, um ponto que sempre gera um pouco de confusão: a diferença entre o BEP e o BEL. Vamos lá. O BEP, o barramento de equipotencialização principal, é o coração do aterramento de um prédio inteiro. É o ponto central, onde tudo se conecta para ficar no mesmo potencial. Já o BEL, que é o suplementar, funciona como reforço local. Ele é usado em áreas de alto risco, como banheiros, para garantir uma segurança extra justamente onde ela é mais necessária. Bom, vamos avançar um pouco para a gente entender como a energia é transportada e como a norma define os sistemas que garantem a nossa segurança numa emergência. Pensa nisso como as estradas por onde a eletricidade viaja e o plano de emergência que tem que funcionar quando todo o resto falha. Ponto de entrega. Esse termo é tanto jurídico quanto técnico, sabe? Ele define a fronteira exata onde termina a responsabilidade da companhia de energia e começa a do proprietário do imóvel. Saber onde fica esse ponto é crucial para determinar quem é que tem que fazer a manutenção e os reparos. Já o ponto de entrada é bem mais simples. É literalmente a localização física. É o ponto onde o cabo de energia atravessa a parede e entra no prédio. E embora pareça a mesma coisa que o ponto de entrega, a norma faz questão de deixar bem claro que não é. E olha aí, a própria NBR 5410 dá o aviso. Isso mostra a precisão da norma. E por quê? Porque se der um problema, saber se a falha aconteceu antes ou depois do ponto de entrega define de quem é a responsabilidade de resolver. Um é um limite legal, o outro um ponto físico. Simples assim. Passando para o nosso plano de emergência, a gente chega nos serviços de segurança. Basicamente, são os sistemas críticos que precisam funcionar em qualquer situação de emergência, tipo um incêndio ou um apagão. São sistemas que vão garantir uma evacuação segura e a proteção das pessoas e do lugar. E aqui estão alguns exemplos bem concretos. A gente não está falando de luxo, mas de sistemas vitais. A iluminação que guia as pessoas para a saída no escuro, as bombas que combatem o fogo, os alarmes que avisam do perigo.
A alimentação elétrica para esses serviços tem que ser super robusta e confiável, porque, numa crise, são eles que salvam vidas. No fim das contas, o ponto central de toda essa análise do capítulo 3 é este. Entender essas definições não é só um exercício acadêmico. É a base da prática profissional segura. Quando todo mundo envolvido, quem projeta, quem instala, quem fiscaliza, fala a mesma língua, o resultado são instalações elétricas que realmente protegem as pessoas e os bens. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A NBR 5410 é um exemplo muito forte de como padrões técnicos bem definidos trabalham em silêncio para garantir a nossa segurança. A gente nem percebe. Então fica a pergunta: que outras normas e padrões, muitas vezes invisíveis, será que estão aí, moldando e protegendo o nosso dia a dia?